Quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E hoje, terças e quintas, nós estamos caminhando na leitura do livro de Salmos. E hoje nós vamos estar lendo mais ou menos a metade do Salmo 35, porque é um salmo um pouco mais extenso. Portanto, o Salmo 35, a partir do versículo 1, estaremos lendo até o 12, diz o seguinte: Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize à minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Sejam como pragana perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhes destruição sem o saberem, e prenda-os a rede que ocultaram, caiam eles nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que os rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. E nós vamos parar aí, ainda que este salmo tenha todo ele este mesmo tema. Nós vamos estar parando neste 12º versículo. E a pergunta que me veio ao ler este texto bíblico é uma pergunta para nós, se é próprio orar como Davi o fez. E por que seria a segunda pergunta? Davi orou como ele orou. Uma das coisas que me realça ao ler este texto é que Davi desejou o mal para essas pessoas. Desejou que Deus o perseguisse, que pagasse a eles com mal, que o anjo do Senhor fizesse coisas contra eles. Enfim, você vai encontrar várias e várias palavras, pedidos a Deus de destruição, de, por que não dizer com as nossas palavras, né, de praga, obstruir o caminho deles, enfim, fazer mal contra alguém que, se nós lermos em breves palavras, era alguém que tinha alguma coisa contra Davi, alguém que eram inimigos de Davi. Mas até que ponto nós podemos desejar o mal para os inimigos? Até porque eu e você, que já conhecemos o texto do Novo Testamento, Jesus pregando para nós, o Sermão da Montanha, ele diz para pagar o mal com o bem, a orar pelos inimigos, né? Então, nos parece controversial se nós olharmos com olhos passageiros sobre este texto. No entanto, havia a pergunta, por que é que Davi, um homem segundo o coração de Deus, claro que ainda a gente, ao saber que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não significa perfeição nele. Não houve nenhum perfeito, não houve nenhum que não pecou, somente Jesus. E nós conhecemos as falhas de Davi, os pecados de Davi, alguns deles estão relatados para nós e foram tão feios que nós o conhecemos bem. No entanto, Davi era um homem sincero, era um homem de maneira geral justo e era um homem que Deus o reconhecia. E foi Deus mesmo quem falou, um homem segundo o meu coração. Ora, então a pergunta é como é que a gente pode, neste texto, acertar a causa de Davi? Porque eu encontro muitas palavras que ele pede destruição àqueles seus inimigos, e a pergunta é, será que ele tinha uma causa justa? Será que tinha um porquê do pedido e da demanda de Davi a Deus? Tá muito bonito ele dizer, ai Senhor, porque eu vou te louvar se o Senhor fizer isso por mim, a minha alma vai estar agradecida, o Senhor vai ser o Deus da minha salvação. Tá bonito, mas isso não funciona. A gente não pode, até que eu entenda, querer o mal de alguém, mesmo que seja um inimigo, e dizer, ai Senhor, se tu fizeres soltar a praga que ele desejou contra mim, contra ele, então eu vou te louvar, eu vou te adorar. Não, ou seja, não está caindo bem. No entanto, um dos pontos centrais da palavra de Deus e para Deus é a questão da justiça. E é isso, e com estes olhos de justiça, é que nós temos que olhar para o texto e perguntar se Davi encontrou injustiça tal
que faz com que a sua petição diante de Deus se torne justa. E veja no versículo 7 que ele coloca: sem causa encobriram de mim a rede na cova, e sem razão cavaram para minha alma. Então Davi, pesando e sendo um homem honesto, vamos partir do pressuposto de que ele está falando com pura honestidade diante de Deus aqui, e creio piamente que que Deus permitiu, este texto está escrito para nós, não só é verdadeiro o seu clamor, entre aspas, negativo contra as pessoas, mas também é verdadeiro as suas palavras pesando esta justiça. E olha lá, então ele encontra que estas pessoas, o mal que eles planejaram contra Davi era sem causa alguma. Ele não fizera nada contra essas pessoas para que eles pudessem estar procurando, fazendo mal contra a pessoa de Davi. No versículo 10 ele diz o seguinte: ele diz que o Senhor é aquele que livra o pobre do mais forte do que ele. Ele diz, sim, o pobre e o necessitado daquele que os rouba. Ou seja, mais uma vez uma causa de injustiça. Alguém está roubando algo de alguém e o Senhor é aquele protetor de alguém que é pobre e é necessitado em função de alguém que o rouba. Então, Davi está fazendo um caso jurídico de justiça e é isso que eu quero levar a mim e a você, a entendermos nas Escrituras, porque este entendimento de justiça é algo muito importante. Vai haver outros casos fora deste salmo, do caso de Davi, que nós às vezes não compreendemos os textos, a colocação divina, inclusive, ou seja, da pessoa de Deus Pai, a intervenção, se nós não entendermos a questão da justiça divina. E a justiça divina, ela é imparcial. Ela é perfeita, ela é séria. Aleluia. Então, Davi continua fazendo a causa da justiça. E eu vou terminar logo no 11:12, porque ele diz o seguinte: essas pessoas se levantaram falsas testemunhas, está vendo? Depuseram contra mim coisa que eu nem sabia, ou seja, inventaram. E isso é uma injustiça tremenda. É uma injustiça tremenda. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Então, pagaram o mal. E eu não vou ler os outros versículos seguintes, mas há uns 2 versículos que vão texto mais adiante, que a palavra a gente vai ler na semana que vem. E eu vou meditar num outro versículo ali, mas você já saiba que, na verdade, Davi, ele era amigo dessas pessoas, ele visitava essas pessoas. Quando essas pessoas adoeciam, ele estava lá chorando com elas. Ou seja, ele era alguém super fiel e, pelo contrário, quando eles se atribulavam por qualquer problema da vida, estava lá Davi jejuando por eles, estava lá Davi intercedendo ou abençoando a eles. E eu penso que esta foi o mais forte de Davi, porque ele foi pego pelas costas. Ele foi injustiçado por essas pessoas. Então Davi coloca a sua causa de justiça diante de Deus e pede ao Senhor que retribua, pede ao Senhor que proteja, não num sentido malicioso de querer o mal contra a pessoa, mas no sentido de ver o Senhor fazer justiça. Não sei se isso esclareceu alguma coisa. Para mim, sim. Eu amo entender a justiça de Deus. E ainda que entenda que eu devo orar pelos meus inimigos, eu também espero do Senhor a justiça. Espero que a graça do Senhor possa dar oportunidade, que aquele que fez mal contra mim possa um dia se arrepender e não vir a estar condenado. No entanto, eu confio plenamente na justiça deste Deus a que nós servimos. E é na sua justiça que nós confiamos a nossa vida. Que Deus abençoe você neste dia. Amém.